Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo que a paz do Senhor esteja em seu coração, esteja com a sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. Conceda a todos todo o bem que a sua graça pode trazer. Nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre a liturgia do 22º domingo do tempo comum. E neste domingo, o evangelho que vamos refletir está em Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Esse evangelho deste domingo é uma continuação do domingo passado, onde Jesus perguntava aos discípulos: quem dizem que eu sou? E aí, diante de tantas respostas que Jesus obteve, ele percebeu logo que as pessoas não estavam compreendendo quem ele era. E aí voltou-se para os discípulos e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então deu aquela bonita resposta de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus elogia Pedro porque respondeu corretamente, por inspiração do Espírito Santo. E o Evangelho de hoje, que continua esse Evangelho do domingo passado, ele nos mostra o desafio de seguir Jesus. Porque a resposta que Pedro deu foi uma resposta correta. Porém, estava na cabeça de Pedro e dos outros discípulos uma imagem de um Jesus que não condizia com aquilo que o próprio Jesus estava mostrando. E aí, os discípulos, eles, apesar de responderem corretamente quem era Jesus, não haviam ainda entendido qual era a missão de Jesus. Porque Jesus não era aquele Messias que veio salvar num passe de mágica, que veio salvar pela força. Não, Jesus, ele veio salvar doando a sua vida por amor. E aí então, o Evangelho de hoje nos diz que na caminhada de Jesus tem a cruz. É o que Jesus, então, vai falar nesse Evangelho, que ele está indo para Jerusalém e lá vai sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. E aí, diante dessa fala de Jesus, Pedro, mesmo que respondeu que era Jesus, não aceita que Jesus tenha essa missão de doar a sua vida. Então chama Jesus à parte e quer corrigir Jesus. Não, Senhor, que isso não aconteça. Aí o que é que Jesus faz? Jesus repreende a Pedro. Se antes ele tinha elogiado porque Pedro tinha falado corretamente, agora ele repreende porque Pedro não aceita que Jesus se coloque a serviço, que doe a sua vida para salvar a humanidade. E Jesus fala: vai para longe de mim, Satanás. Satanás significa o adversário, aquele que está contrário ao projeto de Deus. Por isso que Jesus não aceita e repreende a Pedro, Então, a cruz no caminho marca a vida de Jesus e vai marcar também a vida do discípulo de Jesus. Por isso que é um desafio. Seguir Jesus é o que o Evangelho coloca hoje. Por que esse desafio? Porque, primeiramente, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Depois tomar a nossa própria cruz e seguir Jesus. Jesus fala: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele não ilude os discípulos, mas fala: olha, venha comigo, mas na caminhada vai ter essa dificuldade, vai ter a cruz, vai ter o sofrimento. Então, não é tudo um mar de rosas. Seguir Jesus não é viver um mar de rosas, não é estar tudo tranquilo na vida, não é
as coisas estarem todas certas, a gente estar em paz a todo momento, sem nenhuma dificuldade. Não, tenha dificuldades no caminho, como vai nos mostrar a primeira leitura, que é também deste domingo, do profeta Jeremias. Jeremias vai dizer que ele está angustiado porque anuncia o bem, anuncia o projeto de Deus, mas ele é perseguido, ele é caluniado, as pessoas fazem chacota dele, falam dele. Então o profeta está vivendo para fazer o bem e, no entanto, ele não é bem acolhido, não é aceito. Por aí a gente vê que servir a Deus não é fácil, mas é um caminho que vale a pena, né? Então o destino dos discípulos vai ser o mesmo destino de Jesus. Jesus está dizendo, nós vamos para Jerusalém e lá nós vamos sofrer por parte das autoridades. Quais autoridades? Os mestres da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes, aquelas pessoas que comandavam a religião e não aceitaram o anúncio de Jesus, não aceitaram que Jesus viesse de uma maneira diferente, falando de Deus de uma maneira nova, amando as pessoas, acolhendo os pecadores, né, perdoando as pessoas, incluindo quem estava excluído. Então, tudo isso vai fazer com que Jesus seja rejeitado, seja maltratado, seja pregado na cruz e morra aí na cruz. Então, aqueles que não aceitaram Jesus vão fazer isso com ele. Só que o mal, ele não tem a última palavra no projeto de Deus, e aí então Jesus, ele vai vencer a morte, vai vencer o mal pela ressurreição. Então o mal não vai eliminar Jesus, pelo contrário, o mal ele vai ser eliminado por Jesus na entrega que ele faz na cruz, por amor, estando a serviço de toda a humanidade. E os discípulos também, né, seguindo Jesus com coragem, com disposição, mesmo com sofrimentos, eles serão também vencedores. Os seguidores de Jesus passam pelo sofrimento, passam pela cruz, mas são vencedores com ele. Por isso que os discípulos podem se animar a seguirem Jesus. E aí eles, doando a sua vida por amor a Jesus, eles vão ganhar a vida que o próprio Deus oferece, né? Então, nós, seguindo a Jesus, não vamos perder. Pelo contrário, nós vamos ganhar a vida. É o que Jesus fala. Aqueles que me seguem e gastam sua vida por causa de mim, não vai perder, mas vai ganhar a vida. Então, seguindo a Jesus, não temos nada a perder. Pelo contrário, nós temos somente a ganhar, porque Deus, ele nos dá todo bem. Isso aí fala de doação, de serviço, de despojamento, de liberdade interior, de gratuidade para seguir Jesus, né? Isso fala de nos doar, de nos despojar. Então, vale a pena, mesmo não sendo fácil, vale a pena seguir Jesus, porque ele é a vida que dá sentido a toda a nossa vida. E a cruz, ela é o sinal máximo aí do cristão. Então, a cruz que nós temos na igreja, carregamos no peito, temos na nossa casa, não é um simples sinal de sofrimento, não, mas ela é sinal do amor, do serviço em favor dos irmãos. A cruz de Jesus não foi a cruz, pelo sofrimento, não, mas foi a cruz para salvar a humanidade. Essa humanidade que estava mergulhada no pecado, no mal, e Jesus veio salvar. Isso por quê? Porque Deus ama. Então a cruz que nós usamos como sinal da nossa vida cristã é sinal do grande amor de Deus. Isso é capaz
desse caminho da cruz, assumir o seguimento de Jesus, mesmo com sofrimento, quem se deixa seduzir por Deus, como aparece também no profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje. Então, quem se deixa seduzir por Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu carinho, não desiste da caminhada, porque sente que vale a pena, o seu coração arde, o seu coração se enche de vida, e aí nada pode deter. Então, deixar-se seduzir por Deus para seguir firme o caminho de Jesus. E também São Paulo vai dizer que só é capaz de seguir por aí quem não se conforma com este mundo que existe, né, do jeito que está, mas se deixa transformar por aquilo que é de Deus. Isso na segunda leitura, Paulo também vai falar disso, deixar-se transformar pelo Senhor e não se conformar com o mundo que está aí. Transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, enfim, discernir e fazer aquilo que agrada a Deus. Então não é um caminho fácil, mas o próprio Deus nos concede essa graça para estarmos a serviço dele. Então que ao encerrar este mês vocacional, que nós possamos nos deixar tocar pela palavra de Deus, que nós não tenhamos medo das dificuldades que encontramos no caminho como pessoa de fé, que nós possamos a cada dia ter a certeza de que vale a pena seguir o Senhor, porque assim como Ele foi fiel até o fim, doou a sua vida por amor e ressuscitou, nós também podemos fazer isso, porque com Jesus seremos sempre vencedores e faremos o bem ao próximo, contribuindo assim para a construção do reino de Deus. Então que Deus nos ajude, nos fortaleça, que nos dê força e coragem a cada dia para assumir a nossa cruz e nos colocarmos à disposição do Senhor a serviço do seu reino. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.